Bem-vindos ao Procast, o podcast do Grupo Protege. Aqui você vai encontrar histórias de sucessos, insights e coisas inspiradoras para o seu dia a dia. E aí, vocês gostaram dessa abertura que eu fiz? Essa abertura, Paulinha, é totalmente diferente do que a gente tem feito normalmente aqui nos nossos podcasts, hein? Sim. Adivinha quem fez essa abertura? Quem? Eu acho que foi o marketing. Não. ChatGPT, gente. O que você fez? Você escreveu lá, como é que eu faço uma abertura? Me dá uma opção? Exatamente. Me deu uma opção de abertura de podcast para o Procast em uma frase. E aí veio essa opção. Que legal. E aí é o tema nosso de hoje. Inteligência artificial, e estamos aqui com dois especialistas na mesa. Nosso diretor de tecnologia, Roberto Portela, bem-vindo. Olá, bem-vindo, não, obrigado. Já com começamos vocês, bem. E César Taurion, falei certo, César? Falou certo, e que legal estar aqui com vocês. E Muito o César, legal diretor de estratégia da Redcore, nosso convidado especial. Eu estou sabendo que ele sabe tudo de inteligência artificial, que é o grande tema do momento. E a gente combinou que não ia ficar no tecnês, hein? A gente precisa falar a língua do povão aqui, né? Mas primeiro o César tem que falar o que é a Redcore. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Tá ok, e não vou usar o ChatGPT, não. Vou falar diretamente. Né? A Redcore é uma empresa nova que ela se propõe a ajudar as empresas a desenhar suas estratégias de inteligência artificial. É um tema que se fala muito, se discute muito, se questiona muito. É um dos temas que nós vamos abordar aqui intensamente. E muitas vezes a gente sente que as empresas estão muito perdidas. Para onde eu vou? Que caminho direcionar? Que estratégia devo adotar? E nós ajudamos nessa linha. Então, César, estamos começando a fazer isso agora. Bacana, a empresa ficou clara pra gente, mas como é que você entrou nessa trajetória da tecnologia e da inteligência artificial, você? Isso é uma longa história. Mas... eu sempre me interessei. Bom, eu trabalho em tecnologia há algumas décadas. Vê que eu não nasci ontem. Né? Antigamente eu me preocupava com os cabelos brancos, agora não, porque eu não tenho mais cabelos. Mas já tenho algumas décadas nessa área e me interessei por inteligência artificial há bastante tempo. Eu comecei, na prática, os primeiros projetos no final da década de 80. E isso é o primeiro mito que a gente quebra, que a inteligência artificial surgiu ontem, apareceu. Não, o conceito, o termo, apareceu em 1956. Nossa. Não é uma coisa nova. Inclusive, na época, os pesquisadores que se reuniram numa universidade, criaram esse termo, acreditavam que em 20 anos seria possível colocar as capacidades e funcionalidades do cérebro humano numa máquina. Passou 76, 86, 96, estamos em 2023, ainda estamos muito longe disso. Mas em 1980, final dos anos 80, na verdade, comecei os primeiros projetos, os primeiros passos nessa área, acompanhei a sua evolução ao longo do tempo e, mais recentemente, em torno do ano 2012, 2013, nós vimos um ressurgimento das novas técnicas de uso de inteligência artificial na medicina, em diversos setores, finanças e educação, mas havia uma situação interessante. As pessoas ouviam falar da inteligência artificial porque liam na mídia, viam algumas reportagens, viam talvez filmes meio de ficção, mas não sentiam, não tocavam. E mais recentemente, com o anúncio do ChatGPT, as pessoas passaram a ter um interesse direto, porque puderam interagir com esses sistemas, que não são novidades. Você pode dar um exemplo, César, da IA, para a gente resumir aqui, né? Da década de 80 e 90, uma aplicação que ela teve... você falou que ela começou em 50. 56, né? Vamos só para a pegar, pessoa na fazer época que se falava nisso, as técnicas eram diferentes das de hoje. Mas fazia-se algumas coisas interessantes. Por exemplo, no lugar onde eu trabalhei, era um grande banco multinacional, nós estávamos preocupados em tornar a operação mais eficiente. E uma das questões principais era a função do analista de crédito. Como é que a gente poderia replicar o processo decisório de um analista de crédito num processo de análise de crédito, se vai aprovar ou não? Então, a nossa ideia era captar o conhecimento, as regras de negócio que ele adotava para tomar decisões e incorporar isso no sistema. Então, na verdade, era um simulador
de um analista de crédito. Olha que coisa curiosa. Só que ele conseguiu algumas coisas. Por exemplo, nós conseguíamos captar e colocar na máquina os processos que estavam muito facilmente definidos. Por exemplo, no manual de operações. Se acontecer isso, olha aquilo. Se o salário for entre esse e esse valor, tudo bem, e assim por diante. Mas, muitas vezes, o processo decisório de um analista passa pela intuição. Ele pode ver o seguinte, aquela pessoa talvez não tenha todas as condições, mas eu acredito nele, no entusiasmo, eu sei que ele vai honrar aqui esse crédito. Por isso ele é analista e por isso ele é bem pago. E isso você não conseguia incorporar na máquina, o lado intuitivo, o lado humano. Você conseguia colocar as regras bem definidas, as tangíveis, mas os aspectos intangíveis de um processo decisório, não. E, além disso, na época, as máquinas eram muito, digamos, frágeis em comparação com o que nós temos hoje, não tínhamos dados digitais no volume que nós temos hoje, então as técnicas eram muito primitivas comparadas com a que nós temos hoje. Então, durante muito tempo, o conceito acabou ficando em desuso, entrou numa fase que nós chamávamos de inverno, aquele momento que ficava tudo congelado, ninguém se falava mais no assunto. E, novamente, começou a aparecer com mais intensidade nos últimos 10, 12 anos. E até que, recentemente, esse frenesi com o ChatGPT. Só se fala nisso agora, né, Portela? Uhum. Como é que isso entrou na sua vida, a inteligência artificial? Você como diretor de tecnologia, né? E tem um detalhe, eu acho que é importante. Inteligência artificial é só ChatGPT? De jeito nenhum. Mas ChatGPT, como o César falou, é uma evolução importante, né, da inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, vocês pediram um exemplo, né? Acho que tem um exemplo da década de 90, você me corrige, César, que ele é o especialista no assunto, que foi quando houve um jogo de xadrez, né, de um campeão de xadrez, que joga xadrez com a máquina. E a máquina ganhou dele, o campeão mundial. Foi o primeiro uso de inteligência artificial. Mas, segundo a avaliação que foi feita, foi uma coisa interessante. A máquina fez um determinado movimento que ninguém esperava, e por isso que ganhou. O próprio campeão não conseguiu prever. E depois descobriram que, na verdade, foi um problema no sistema. A inteligência artificial falhou naquele momento e gerou aquele movimento inesperado e fez ganhar. Então, isso foi lá na década de 90, se eu não estou equivocado aqui, que aconteceu. Então, houve muita evolução. A inteligência artificial, no campo da tecnologia, vem evoluindo muito. Você pode tratar a inteligência artificial e hoje, no dia a dia nosso, a gente tem, muitas vezes, você não sabe que é inteligência artificial. Um exemplo, Netflix. Quando você está lá, né, assistindo alguns títulos, filmes que te interessam e tal, pode perceber que ele vai fazer recomendação de novos títulos para você assistir, de novos filmes, séries e tal, baseado no tipo de interesse que você desperta. Isso por trás é uma inteligência artificial. Já está incorporado no nosso dia a dia. Spotify, a mesma coisa. Está no nosso dia a dia, acontece o mesmo. Tem por trás inteligência artificial fazendo recomendação de conteúdo. Hoje se usa a inteligência artificial para você trabalhar, por exemplo, com recomendação de anúncio. Reconhecimento facial. A gente está acostumado no celular já, acho que, né, a maior parte a gente vai fazer alguma transação ou vai fazer, né, o desbloqueio do seu celular, ele faz o reconhecimento facial. Isso é inteligência artificial. Então, a inteligência artificial vem ganhando um espaço muito grande e, como o César bem colocou, se popularizou demais e chamou muita atenção com a liberação do ChatGPT para o uso público. Por quê? Porque foi a primeira vez que você teve a sensação, né, nós aqui, humanos e tal, que você estava conversando com alguém do outro lado. Essa interação. Isso chamou a atenção. É uma evolução importante da inteligência artificial, é um campo que vai evoluir muito, mas que já vem há décadas sendo trabalhado. O nome ChatGPT hoje tem algum outro aplicativo que simula a mesma coisa, que tem algum concorrente para isso daí? ChatGPT é uma marca ou não é uma marca? É o nome de um produto. E, na verdade, dentro desse fabricante, que é uma empresa chamada OpenAI, eles fizeram o GPT-1, 2, 3, aí fizeram um treinamento específico para permitir que o GPT-3 interagisse com as pessoas de uma forma mais, digamos, menos tóxica, porque o GPT-3
não tinha limites do que falar, e fizeram uma versão intermediária até que sentiram a vontade de criar um bot, um chatbot, esse que nós interagimos, que eles chamaram de ChatGPT. Mas existem dezenas de alternativas, não tão conhecidas, mas existem dezenas de alternativas do que nós chamamos de IA generativa, que gera textos, gera imagens, como fotos, vídeos, música, e assim por diante. Então, existem dezenas. Dá para comparar, César, entre eles, assim, em termos de, esse aqui é mais completo, ou Ele é eles todos vão no mesmo... São muito parecidos, ele é o mais conhecido. Talvez uma vantagem que ele tem é porque as técnicas que se usam para refinar os algoritmos atualmente, e é bom e importante lembrar, quando a gente fala em inteligência artificial, nós estamos falando em matemática. Inteligência artificial é matemática. Não tem nenhum super gênio na garrafa escondido ali na retaguarda. São fórmulas matemáticas. Então, ele vai refinando a resposta à medida que mais e mais interações aconteçam com ele. Como ele é muito conhecido, tem, eu acho que em torno de 100 milhões de usuários, o volume de treinamento que ele passa a ter é muito superior aos demais. Então, nesse quesito, aprender mais rapidamente, ele aprende que os outros, porque tem mais usuários. Mas não que os algoritmos dele sejam mais eficientes que os demais. Falando um pouco, né, sobre o ChatGPT, acho que é interessante, eu não sei se todos sabem, mas o que é o ChatGPT que a gente conhece hoje, né? Ele passou pela inteligência artificial sendo aprimorado, consumindo muitos dados da internet. Por isso ele fala línguas, né? Ele escreve poemas, ele conversa quase que uma linguagem natural e ele percebe nuances do que você está perguntando. Muitas vezes, se você fizer a mesma pergunta para um site de busca como o Google, ele, apesar de não ser inteligência artificial, ele vai te dar um tipo de resposta que não é exatamente o que você está esperando. No ChatGPT, você faz as perguntas e ele consegue compreender nuances. Então, hoje, o ChatGPT que está publicado, que você pode usar no site, num aplicativo público, de domínio público, ele aprendeu com a internet, mas ele parou em 2021. Ele leu o conteúdo até 2021. Acho que ainda está bloqueado isso, né, César? Ou seja, se for algo bem do ano recente, passado, ele não vai reconhecer. Se ele perguntar quem é o presidente do Brasil para o ChatGPT... Ele vai falar que é o Bolsonaro. Ele vai falar que é o presidente anterior, ao atual. Então... Isso por que aconteceu, Portela? Não entendi por que teve essa interrupção. O porquê que eles interromperam, eu não sei exatamente. Mas para domínio público, para abertura do domínio público, talvez ele tenha resposta mais acurada do que eu. Mas... como está parado, o que é atual você não tem, muito mais recente, mas o que ele aprendeu nesse período todo, fora todas as interações que o César citou, que nós, quando começamos a perguntar, ele também vai interagindo e vai aprendendo. A inteligência artificial não para só na leitura. E é por isso, quando fala de inteligência artificial generativa, que é o caso do ChatGPT, o que é isso, né? Parece um nome estranho, generativo. É que ele gera conteúdo a partir de algo que ele aprendeu. Você vai ensinando o robô ali, vai ensinando, ele leu muito da internet, então ele conhece as coisas, legislação do Brasil, coisas que são muito específicas, coisas de terapia, se você for perguntar de tudo, ele tem conteúdo lá. E o generativo chama por quê? Porque ele gera, a partir de tudo que ele aprendeu, ele gera um conteúdo novo. Por isso que cada vez que você interage com o ChatGPT, você pode fazer a mesma pergunta. Ele vai dar respostas com o mesmo sentido, mas de maneiras distintas, como se fosse um ser humano. Dá novas versões para aquela pergunta, né? Ele dá novas versões de respostas para a mesma pergunta que você fizer. Interessante. Isso chama generativo, né? É um tipo de inteligência artificial. São vários tipos de inteligência artificial ou, né, de métodos que você usa na inteligência artificial, como, por exemplo, aprendizagem de máquina, aprendizagem profunda. Tem uma série de conceitos por trás disso, né? E a generativa, ela é, vamos dizer, um subcampo aí da aprendizagem profunda. Então, o chat é a conversa. A gente já não tinha chatbot, que você liga para algum atendimento e fala, você quer falar com o setor financeiro? Diz que tem ali, é um chat, né? Você pode fazer aquilo pelo aplicativo, pode fazer pelo celular, mas ele tem lá uma árvore pré-definida. A inteligência artificial generativa, não, ele cria o conteúdo a partir do que ele aprendeu. A gente fez uma aplicação disso, né? Recentemente dentro da empresa como um teste, como seria o ChatGPT
trabalhando, entendendo um pouco do conteúdo dos nossos produtos da Protege. E foi, assim, inacreditável o tipo de resposta que ele daria para os nossos clientes. Portela, dá um exemplo. A gente pediu para o ChatGPT, a gente ensinou, né? Mas o ChatGPT não público, tá? Foi o ChatGPT, que é um motor de inteligência que ele citou, a versão 3. A gente plugou no conteúdo dos produtos do nosso site, da Protege. E aí ele aprendeu aquilo, portanto não era o aberto, ele não tem conhecimento de futebol, de nada. Ele só tinha conhecimento sobre o site da Protege, a Protege. E aí a gente começou a fazer perguntas. Olha, eu sou um comerciante, tenho uma venda assim, assim, assado. Que tipo de produto é interessante para mim? E aí ele respondia dizendo, olha, você que é um comerciante pequeno, assim, o melhor produto para você que se encaixa, que te traz o nível de segurança é esse produto por conta disso, disso, disso. Então, que é algo que ele aprendeu e ele consegue interagir. E, claro, foi encantador. Nós estamos agora trabalhando de como implementar isso para atender nossos clientes. Que bacana. Já está incorporado esse encaminhamento na Protege? Já está encaminhado, né? Nós estamos trabalhando agora com um parceiro que é especialista em implantação de inteligência artificial para começar a desenvolver primeiramente para a área de atendimento ao cliente. Muito bom. E aí eu acho que tem uma questão ética, né? Que provavelmente já está sendo muito discutida nos bastidores e logo deve vir a público, se já não veio a público. Você até tinha comentado comigo outro dia que um cientista, não vou citar o nome da empresa, falou, olha, a inteligência artificial é o grande mal da humanidade, é o que vai acabar com a humanidade. Vocês têm conhecimento se estão sendo construídas aí legislações, regulamentações, e se vocês acreditam, desculpa, se vocês acreditam mesmo que é o fim? Não, né? A gente até conversou. As pessoas têm medo da mudança. É um tema super interessante. Eu estou participando de alguns grupos de discussão de ética, de aplicação ética da inteligência artificial. Inclusive, a gente recomenda que toda organização avalia, em termos de ética e risco de privacidade, o uso dessas técnicas. Tanto que o Portela está usando uma versão não pública, que inclusive o ChatGPT ele é proibido, ou pelo menos recomendado não uso, embora em muitos casos seja proibido, por grandes organizações. Por exemplo, Apple, Amazon e diversas empresas proíbem seus funcionários de usarem essa ferramenta pelo risco, a ferramenta pública, pelo risco de suas próprias informações serem incorporadas ao treinamento e, a partir de serem incorporadas ao treinamento, pode aparecer nas respostas de outras empresas, de outras pessoas. Então, os cuidados em relação a isso. E quanto às questões éticas, é um tema muito importante, porque o primeiro aspecto, os dados de treinamento que você utiliza, vamos imaginar que você está pegando dados da internet, seja de Wikipedia, de sites, livros e assim por diante. Quando você tem a resposta, você vem, na verdade, ele te dá um conjunto de frases que fazem sentido. A máquina, né, o algoritmo, não tem ideia do que ele está produzindo. A probabilidade daquelas palavras aparecerem juntas é que fazem sentido para você. Como o volume é em torno de bilhões de palavras e frases, a possibilidade das frases fazerem muito sentido é grande, mas é simplesmente probabilidade. Mas nesse conteúdo vem livros, vem geração de imagens, vem quadros, vem figuras, fotografias com direitos autorais. E aí você está produzindo muitas vezes conteúdo que contém determinadas informações que são propriedade intelectual de artistas ou de livros, editoras, que seja. Isso tem gerado muitos casos em relação a questões éticas, se é violação de direitos autorais ou não. Ainda está em discussão e está se discutindo muito a questão do uso não só ético, mas de como regulamentar, que é muito difícil você pensar em regulamentação. Primeiro, cada país tem aspectos culturais diferentes. Segundo, coisas do tipo que a gente vê, vamos fazer uma moratória durante 6 meses e algo parecido, que volta e meia surge, é totalmente inócuo, né? Você vai proibir as pessoas de pensar e pesquisarem? Não vão. As pessoas vão continuar pensando, discutindo. Então, isso aí não faz sentido nenhum.
E quanto à questão regulatória, não apenas é difícil, porque dependendo do nível de regulação, você pode inibir a inovação, como também, à medida que a inovação vai sendo, a regulação vai sendo discutida e até ser aprovada, o tempo gasto é grande. E quando você colocar em prática, provavelmente já está obsoleto em relação às tecnologias já existentes. Então, é um dilema difícil. É um desafio. Como regulamentar e qual nível de regulamentação. Além disso, a regulamentação ela não pode ser universal, porque determinados tipos de uso de uma tecnologia dessa tem pouco risco. Portela lembrou bem do algoritmo de recomendação de um filme. Se você recomendar para uma pessoa um filme que ele não goste, o máximo que ele pode fazer é mudar de filme. Agora, na área de saúde, por exemplo, pode ser um risco muito grande. Sim. A decisão se aquela pessoa vai ser internada numa UTI ou não, porque ele correlacionou várias variáveis e chegou à conclusão que não seria necessário, e às vezes seria necessário, o risco é muito grande. Então, a regulação de um setor é diferente de outro. Então, como é que a gente vai regular de uma maneira geral? Então, é uma questão ainda muito grande a ser resolvida, não está resolvida, eu creio que esteja muito longe de ser resolvida, e as questões em discussão, como alguns anos atrás foi colocada até leis de proteção de dados, como na Europa, já se mostram muito defasadas com a realidade. Tem Então, algum país que que tá bem adiantado nisso, César? Nas discussões, a maioria dos países estão discutindo, mas implementar regulamentação tem uma ou outra tentativa muito restrita e que rapidamente se torna obsoleta. Então, a tecnologia é mais veloz do que as instituições. Né? Muito mais veloz. De regulação, né? Mas eu acho que a gente pode traçar um paralelo na pergunta que você fez sobre as tecnologias que surgem. Vamos falar uma coisa muito antiga para nós hoje, né? Que é a eletricidade. Quando se descobriu a eletricidade, também gerou entusiasmo e gerou pânico. Muitas pessoas achavam que iam morrer eletrocutadas e, de fato, no começo, muitas morreram. E depois aconteceu. Mas depois isso foi sendo aprimorado e hoje em dia a eletricidade é essencial para tudo na nossa vida. A internet é a mesma coisa. Quando começou, né, a conexão, que a gente não era mais ilha, a gente passou a conectar com tudo, também teve entusiasmo e também teve a preocupação de regulação e agora o que fazer. Redes sociais até hoje ainda se discute a regulação, mas nada disso interrompeu o ciclo de evolução. Eu vejo, aí é uma opinião muito particular minha, né, a inteligência artificial como uma nova tecnologia que vai fazer e está causando e causará uma disrupção em tudo. Não particularmente vejo, não que não haja risco, mas eu não vejo o caos. Porque o ser humano, no fim das contas, acaba regulando o uso, né, de uma maneira ou de outra para que aquilo passe a ser usado para o benefício e não para o malefício. A gente ouve falar de guerra cibernética, que é a questão de segurança da informação, que as empresas têm que ter, os bancos têm que ter, os países, né, têm que ter em relação à propriedade dos dados, guardar os dados. E fala assim, não, agora com inteligência artificial nós vamos ter uma guerra cibernética porque vai usar a inteligência artificial para poder hackear informações, roubar informações, invadir sistema. É verdade, mas você usa a inteligência artificial para combater a inteligência artificial do outro lado. Isso é uma coisa curiosa, né? Meu irmão é da aviação, da Força Aérea, e aí uma vez ele estava comentando exatamente essa questão, né? Você cria um míssil, por exemplo, que ele vai atrás da turbina. Aí essa é a medida ofensiva. Aí o cara cria um avião que solta umas bolas de fogo lá que desvia o míssil. Falei, então agora eu vou fazer agora um míssil que vai atrás da bola de fogo e também do metal. Aí o cara faz uma bola de fogo que tem uma chuva de metal também. Então você cria a medida e a contra-medida. É uma corrida interminável essa daí, né? E eu acho que a inteligência artificial é muito benéfica. Assim, eu acho, né? Não só para o uso corporativo nas empresas, mas para o nosso dia a dia. O ChatGPT encanta, né? Se ninguém nunca experimentou fazer um poema no ChatGPT, pode ir lá e solicita. Vou fazer esse teste. Vai lá, faz teste. Já fiz a abertura do Procast então, aqui. Ele faz uma série de coisas. Claro que
esse é um uso restrito, né? Tem que ter o cuidado, porque vocês tocaram num tema sobre ética. Então, tem ética, tem vieses, tem os malefícios dessa tecnologia que precisam ser aprimorados, como aconteceu com a eletricidade, quando dava choque e não tinha implementos de segurança, que hoje tem. Então, o que é esse tipo de coisa, né? Além da questão dos dados que o César citou, tem a questão do viés. A máquina, ela aprende com dado, ela não tem o raciocínio realmente, né? Ela tem lá a simulação de um raciocínio. Então, se ela pega uma massa de dados, sei lá, vou dar um exemplo aqui, né? De torcedores de futebol, e encontra um determinado perfil, ele vai entender que a maior parte tem aquele perfil. E aí, se você perguntar alguma coisa em relação àquilo, ou pedir para ele indicar um perfil, ele vai falar aquele, nunca vai falar do outro. Então, ele pode dar respostas preconceituosas, certo? Porque ele está aprendendo com um dado. E isso não é bom. Por isso a questão da ética, da preocupação de diminuir viés é importante para a gente passar a ter algo saudável. Mas é uma tecnologia sensacional. Eu acho que é complementar ao humano, né? Eu acho que não substitui. Eu acho que as duas coisas se complementam, Sim, em certo? absoluto. Eu vejo que esses dois pontos interessantes. Nessa questão do treinamento, né? Depende dos dados do treinamento. O repórter estava comentando isso. Imagina que você vai treinar um algoritmo para gerar música, gravando músicas dos torcedores do Maracanã, né? Vai ser um festival de palavrão, né? Porque não tem outra coisa que não seja palavrão de grupo de torcedores. Mas o outro aspecto, acho que fundamental, é que todos nós fazemos muitas tarefas repetitivas e a máquina pode fazer isso. E vai deixar conosco a possibilidade de sermos criativos, usarmos o nosso diferencial humano. E ao longo do tempo nós vimos isso acontecer. Quantas tarefas repetitivas desapareceram, mesmo sem inteligência artificial? Por exemplo, ascensorista. Não temos mais ascensoristas. Datilógrafos, operadoras de computador, perfuradoras de cartões, a evolução da tecnologia, telegrafista. Então, são funções que desapareceram. Você falou da aviação. Minha família sempre foi da aviação. Eu tenho um irmão e dois sobrinhos, né? São filhos dele, que são comandantes numa empresa aérea. E hoje na cabine são 2 pessoas. E antigamente você tinha 4, 5 tripulantes. O restante foi automatizado. E essas 2 pessoas, elas precisam ser muito bem preparadas, mas para um perfil diferente do que era antes. Porque, por exemplo, num voo entre Rio e Paris, de 13 horas aproximadamente, o piloto hoje pilota o avião talvez em torno de 10 a 15 minutos. Todo o restante é feito de forma automática. Mas ele tem que estar preparado para resolver aquelas situações onde a máquina não resolve. Onde a máquina não resolve, né? Então, ele tem que estar muito mais bem preparado. Ele tem que conhecer a operação do avião, entender o que o avião está fazendo, ou seja, voar o avião na cabeça e, ao mesmo tempo, saber intervir nas situações onde a máquina tem o seu limite. Pega a Revolução Industrial, né? Em exemplo do que você estava falando, pessoas que apertavam parafuso na indústria. Né? A gente assistiu aqueles filmes lá, Tempos Modernos do Chaplin. Do Chaplin. Aquela loucura e tal. Batendo, Foi uma evolução, né? Do que era ter a revolução. Mas à medida que foram criando robotização, automação, isso tudo, esse tipo de trabalho não foi mais necessário. E o que aconteceu? Acabou gerando um super desemprego? Não, o ser humano foi se adaptando para a evolução de um trabalho que era absolutamente mecânico para fazer outras coisas que usa... Mecânico e repetitivo, né? Repetitivo, que usa a empatia, que usa as capacidades humanas que não estão em máquina. Então, eu acho que isso vai ser, assim, não dá para prever, né? É uma tecnologia exponencial, mas que é um grande marco de mudança. Mas antes que a gente mude de tema, talvez quem esteja nos ouvindo ficou com a curiosidade da pergunta que você fez e a gente não respondeu. Por que o ChatGPT parou em 2021? Você sabe dizer? É verdade. Vamos voltar, né? Vamos Porque voltar, isso aí. Bom, bem lembrado. Você sabe? Uma questão prática, custo. Treinar um ChatGPT custou em torno de 10 milhões de dólares. E o volume de dados que seriam suficientes para treinar até 2023 seria muito grande, que a cada ano se gera mais dados que no ano anterior, e o resultado seria muito pequeno em termos de que a gente vê hoje. Porque já chegou-se à conclusão que colocar mais volume aumenta um pouco mais a qualidade, mas não na mesma proporção do investimento. E tem previsão de uma nova atualização? Não sei se vai ter, talvez tenha, né? Porque
Existem dois caminhos, ou você fazer um novo treinamento com volume muito grande, ou incorporando esse treinamento diário aos poucos no sistema, que é muito mais barato, né? Embora barato em termos, né? A estimativa é que o custo de operação do ChatGPT hoje seja em torno de $1 milhão por dia. Mas por quê? Porque tem muita gente. Apenas por isso, né? Mas isso gera capacidade de treinamento. E uma questão interessante da importância desse volume de treinamento é que isso faz com que ele melhore bastante, voltando até a sua pergunta há um tempo atrás, né, no início da nossa conversa. Há algum tempo atrás, o próprio CEO da OpenAI, que é a empresa criadora do ChatGPT, esteve aqui no Brasil. A gente teve uma reunião lá no Museu do Amanhã, eu moro no Rio de Janeiro, e ele disse isso: olha, chegamos a um momento que seria impossível treinarmos, que eles estavam treinando o ChatGPT com recursos de pessoas contratadas. Tinha muita gente preparando prompts para preparar o sistema para entrar no ar. Basicamente, eram uns 4.000 pessoas que tinham sido contratadas. Pessoas estavam na Índia, no Paquistão, que inicialmente foi na língua inglesa. Isso era insuficiente, a gente ia precisar de muito tempo. Então, chegamos à conclusão que o risco compensava, o risco dele falar besteiras, e ele fala, em vez de quanto besteiras, gera conteúdos meio estranhos, mas compensava o ganho que nós vamos ter com milhões de pessoas que estão nos treinando de graça. Então, basicamente, foi uma jogada muito prática de melhorar e refinar o seu algoritmo usando a nós como cobaias. Funcionou e está funcionando, a gente fica entusiasmado e gostamos de ser cobaias. Quer dizer, mas, no fundo, são questões práticas que estão por trás. Agora, eu usei algumas vezes, Portela e César, o ChatGPT para fazer alguma pesquisa e tal, e nunca veio nada de... Veio a resposta, né? Eu pedi outras versões de resposta, também vieram, sem problema nenhum. Mas esses dias aconteceu uma coisa curiosa. Uma pessoa que leu um livro que eu escrevi, ela fez uma pergunta. Falou assim, olha, tem uma situação de uma rebelião num presídio e você toma a decisão de entrar, você fez um planejamento onde não havia armas e você entrou. Qual que é a melhor conduta numa situação que você foi surpreendido sob o ponto de vista estratégico? Ele fez a pergunta porque ele sabe de uma história que eu contei. E o ChatGPT, ele mandou para mim isso aqui. Ele falou, olha, fulano de tal, general, não sei das quantas, fez um treco desse daí, entrou e teve um monte de gente ferida. O coronel Diógenes Luca fez uma operação num presídio, quando se deparou com isso daí, ele recuou, que foi a melhor medida, e o saldo da operação foi que não houve ninguém ferido. Ele falou, olha, você está no ChatGPT. Eu falei, nossa, que bacana. Mas, a pergunta que eu faço, da onde eles tiraram isso, talvez do meu livro, de uma palestra? Não veio. Aí é a pergunta que eu faço para vocês, a questão autoral, né? Esse é o ponto, porque ele responde baseado no que ele aprendeu. Provavelmente seu livro foi incluído ou por ter sido ele diretamente ou indiretamente, por ter sido citado trechos em algum artigo, algum comentário de jornal, revista, publicação especializada. Mas, de qualquer maneira, é algo que você poderia ou não se sentir incomodado. Algumas pessoas dizem, mas isso aqui é uma informação que eu não gostaria que fosse... Aí eu fiquei feliz da vida. Você tá no ChatGPT, né? Mas... E também pode ser que... isso é uma recomendação que fazemos, é o seguinte. Se o que você está perguntando sobre um tema que você tem um certo domínio, é seguro usar. Porque a resposta pode vir com erro, mas você sabe identificar onde é que está o erro. Ele poderia dizer que você tinha feito uma outra coisa, porque não necessariamente ele sabe o que você fez. É porque muitas vezes, quando ele encontra buracos na montagem da frase, ele preenche com a probabilidade de alguma frase que se encaixa, que pode ser uma outra coisa. Entendi. Que faça sentido probabilístico, mas não no sentido nosso, né, de compreender a frase, como nós entendemos. Então, às vezes, vem artigos inexistentes ou autores que nunca escreveram nada. Mas se você pedir para falar sobre algo que você não conhece, por exemplo, se eu pedir me escreva um comentário sobre fissão nuclear, eu não vou conseguir dar uma boa resposta, porque ele vai olhar, vai dizer aquilo, eu posso passar à frente,
para mim está tudo bem. Talvez todos nós aqui concordemos, esteja, pô, ele é um gênio, fala em fissão nuclear, até que um físico nuclear chega e diz, olha, que besteira isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso é um absurdo físico, não existe isso. E eu não sei como provar. Então, eu uso e recomendo que se use onde nós tenhamos um domínio do conhecimento. Entendi. Mas é sensacional. Você fez uma pergunta, eu fiz também para o ChatGPT, e por isso que eu acho que a inteligência artificial encanta, né? Eu fiz uma pergunta assim, me indique um vídeo de uma palestra curta, bem humorada, sobre o tema X. E aí, como ele parou em 2021, ele me mandou um link, pois não, aqui está o link de uma palestra que fala assim, assim, assado. Falei, legal. Cliquei no link que ia para o YouTube. Chegou no YouTube e falava, esse vídeo não existe mais. Aí eu voltei para o ChatGPT e falei, esse vídeo não existe mais, me mande outro. Desculpa inconveniente, ele respondeu. Pegou educado, né? um vídeo bem humorado sobre tal coisa. Aí ele pegou, mandou um outro. Cliquei, estava o vídeo indisponível. E aí? Aí eu voltei para o ChatGPT e falei, esse vídeo também está indisponível. Aí ele, desculpe o erro e tal, e mandou mais um. E no que ele mandou o terceiro, eu peguei, cliquei, o vídeo abriu, só que era um samba. Divertido. Aí eu voltei lá, né? E fui ler a resposta dele, falei, pô, ele errou o link, o chat errou. Aí, na resposta dele, estava lá falando, esse vídeo, na verdade, não é um vídeo de tal coisa, é um vídeo de música e tal, tirando um bom humor, né? Usando bom humor comigo. Então, assim, isso é um tipo de resposta que você não espera de uma máquina. Você acha que do outro lado tem um humano que está lá respondendo, porque é uma linguagem natural. Então, ele usou o bom humor comigo porque eu estava pedindo coisas de bom humor e não estava conseguindo encontrar. Né? É de encantar, né? Você fala, cara, isso é sensacional. E essa questão que o pessoal está usando muito agora, como que é construído você colocar um vídeo de uma pessoa, mas não é ela que está ali falando? Como que é construído isso pela inteligência artificial? Vocês sabem dizer? É muito simples, né? Porque... Simples? Para ele é simples, né? Não, é porque... primeiro, vamos caracterizar. Quando a gente fala em inteligência artificial, e a gente compara muito com nós humanos, né? Com inteligências de seres vivos. Mas é bem diferente. Antes de responder isso, eu queria passar uma analogia. Vou contar uma historinha que é bastante, acho que, emblemática disso. Alguns anos atrás, isso é um fato real, uma universidade americana, uma faculdade de medicina, eles fizeram uma pesquisa muito interessante. Pegaram pombos, pombos têm uma acuidade visual muito grande, são aves, e colocaram em gaiolas e passavam diante desses pombos raio-x, imagens de raio-x, algumas com câncer de mama, outras não tinham câncer de mama. No início, os pombos bicavam aleatoriamente. Depois de algum tempo, que à medida que eles bicavam uma imagem que tinha um câncer, eles ganhavam milho. Então, obviamente, o processo cognitivo dos pombos, como todo ser vivo, é gastar energia se tiver uma recompensa. Então, se eu vou bicar não ganho nada, eu não vou bicar mais. Eu vou bicar, ganho milho, vou bicar. Então, passaram a bicar apenas os que tinham câncer de mama. Depois de alguns meses, o nível de acerto deles era melhor do que os radiologistas. Uau. Mas qual era a diferença? Então, eu não preciso de radiologista, eu coloco um pombal no hospital. Não, Nossa. porque os pombos não têm a mínima ideia que estão fazendo. Simplesmente, quando aparecia um padrão de imagem, ou seja, aquela mancha num determinado contexto, ele bicava. A máquina é a mesma coisa, ela reconhece um padrão. Então, quando aquele padrão aparece, ela diz que é basicamente aquilo. Mas aquilo pode ser qualquer outra coisa. Então, eventualmente, essa é até uma questão muito interessante de segurança, que como ela não vê a imagem como nós vemos, mas cria uma matriz de pontos, e cada ponto é aplicado um número, ela só trabalha com número. O próprio ChatGPT, né, eu sinto muitas vezes quebrar a magia, mas ele não trabalha com palavras, ele trabalha só com números, e transforma os números depois em algo que parece ser palavras para a gente. Mas ele não tem ideia do que ele está fazendo. É simplesmente um modelo matemático. Então, como ele trabalha com números, você pode mudar qualquer número que torna, numa imagem, uma diferença imperceptível ao olho nu, mas que para ele faz totalmente diferente.
Então, uma pesquisa recente, uma experiência muito interessante, eles pegaram várias fotos de tartarugas e algumas delas mexeram em alguns pontinhos da imagem. Você continuava vendo a tartaruga, mas a máquina dizia que ali era um fuzil. Nossa, que diferença. Então, é porque ele não tem um bom senso, ele não sabe reconhecer. Para nós, cadê o fuzil? É uma tartaruga. Mas aquele pontinho caracterizou um outro padrão de imagens. Então, um dos problemas que nós vemos, por exemplo, em veículos autônomos é exatamente isso. Porque como ele aprende com o dia a dia de rodar nas estradas, quando ele se defronta de uma situação que nunca viu, ele pode ficar numa situação complicada. Então, por exemplo, uma placa de pare que você tem um grafite, alguma coisa que mexe no pedaço da letra A, ele não reconhece que é um pare. Então, ele vai embora, passa e pode provocar um acidente. Então, imagina a empresa do Elon Musk aqui no Brasil, não vai dar. Imagina. Não vai, não roda. Ele é treinado em estrada dos Estados Unidos e na Europa. Agora, interior do Brasil, na Índia, com uma vaca no meio da estrada, Nossa, imagina o esquece, caos. não funciona. Esse aspecto acho que é muito importante, né? A gente levar em conta essas diferenças, né? Porque você... Pô, na Índia você vai encontrar vaca na rua, que é o animal sagrado. Nos Estados Unidos acho que não tem essa questão, o software não vai identificar, né? Sim, é verdade. E a questão da imagem, né? Então, ele captura, por exemplo, imagens de vídeos já existentes, né? E aprende a maneira que as pessoas se mexem, um determinado movimento, e você pode trocar com figuras de outras pessoas. Então, coloca lá. E você vê movimentos que são quase imperceptíveis. E à medida que a tecnologia vai evoluindo, vai chegar a um ponto que você não vai saber distinguir o que foi real e o que é gerado sinteticamente. Como o Portela disse, é a eterna luta do bem contra o mal. Uma tecnologia evolui, aí a medida de defesa, né, você comentou que o seu irmão falou, melhora, aí faz uma nova arma de ataque e assim vai. Isso não para. Né? Talvez aí seja o grande desafio para os dois lados, né? Para os bandidos e para os mocinhos. Pessoal, o papo estava muito bom, mas a gente precisa encerrar, né, Luca? É verdade. Eu queria agradecer a presença de vocês. César Taurion ou Taurioff? Ainda Tive sou Taurion. Obrigada, César, pela presença. Portela, muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. Foi ótimo poder participar aqui, trocar um pouquinho de experiência e estamos à disposição, né, César? Dá um recadinho, César, para o jovem que está assistindo a gente aqui, que a gente pode esperar do futuro. Olha, pessoal, acho que é super importante vocês compreenderem o uso da inteligência artificial. Não fique com medo que a inteligência artificial vai matar a humanidade. Isso aí é papo de ficção científica, é divertido ver no cinema, mas não é realidade. Agora, comece a entender o que é, para que serve e use como uma ferramenta de apoio. É importantíssimo todos nós conhecermos um pouquinho do mundo digital e principalmente de aplicações de inteligência artificial. Não precisa ser um profissional, mas, obviamente, entenda o que seja isso. Que vai fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa carreira. Simplesmente isso. Valeu. Muito bom, obrigada aí pelo conhecimento, gente. Você pode conferir todos os episódios do Procast na playlist nossa do YouTube e siga a Protege nas redes sociais. E a gente está esperando você nos próximos episódios. Obrigada, até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau.